E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Antônio, vou estar passando uma breve revisão para vocês da segunda prova. Nessa segunda prova, é de esperar que vocês tenham visto todo o conteúdo do segundo bimestre, mas aqui na revisão eu vou focar no que vai cair na prova em si, tá? A prova vai cair com conceitos de teste de mesa, validação de saída de algoritmos, né? Que é a execução de teste de mesas. A ideia em si e recursão, né? A ideia da prova é que vocês consigam se aprofundar na lógica, né? A lógica ela é fundamental para que a gente consiga desenvolver programas. Então, os testes de mesa eles são fundamentais e eles não se limitam apenas à academia. Os testes de mesa eles vão estar com vocês ao longo da sua trajetória como desenvolvedor. Várias e várias vezes vocês vão precisar executar testes de mesas e, cara, você tendo um simples bloco de notas já é suficiente para vocês fazerem o teste de mesa. Então, até a ideia do teste de mesa é justamente esse, você escrever aqui inicialmente como que estão os valores e em seguida vocês fazem as atualizações para saber como que vai ser a saída. Então, vamos começar aqui com um exercício de teste de mesa do conteúdo, considerando os valores iniciais de A. Então, a gente tem a variável a gente tem a variável B, a gente tem a variável C, a gente tem a variável D. São as variáveis iniciais. Realize o teste de mesa e obtenha o valor da variável D inteira x. Então, a gente tem 5 variáveis. A, B, C, D e x. A, o valor inicial é 3. B, o valor inicial é 2. C, o valor inicial é 2. E D, o valor inicial é 4. E x, como a gente pode observar aqui no trecho, o valor inicial é 0. Então, vocês começam... Opa, aqui. Vocês começam escrevendo mesmo esses valores no bloco de notas em si, tá? Depois vocês vão fazer a execução, né? Então vamos fazer a avaliação da saída do elemento 1. X recebe 0, né? Já está aqui, ok? Aí é condicional. Se A é igual a 3 ou B é menor que 2, então qual o valor de A? Então, qual que é o valor de A? A vale 3. E qual que é o valor de B? B vale 2. Como a condição aqui vocês têm que atentar é um ou, se uma das duas condições forem verdadeiras, ou seja, A igual a 3, verdade. B menor que 2, não. Mas, como é um ou, se uma das duas condições forem verdadeiras, né, porque é ou isso ou aquilo, né, então você vai executar esse cálculo aqui. Então, x recebe A sobre 2. Qual que é o valor de A? 3 sobre 2 vezes o quadrado de 4, né? Que é 16. Então, a gente tem esta fórmula aqui. O valor de x é o resultado dessa equação, né? Se a gente for executar o cálculo em si, né, a gente vai saber que o valor vai dar 24, né, aqui. Então, isso aqui, 24. Então, nesse primeiro cálculo deu 24, ok? Em 2, a gente tem que x recebe 1. Então, eu vou fazer aqui embaixo um outro trecho. X recebe 1. Então, 3, 2, 2, 4, 1. Se não A maior ou igual a 2, sim, como ele nega, fica falso. Então, se A não for maior ou igual a 2, né? Ou seja, menor que 2, ou B é menor que 6, né? B é menor que 6, B é 2. Verdade. Como ele nega, o operador não ele sempre nega.
Então, qual que é a ideia que vocês têm que ter? Vocês avaliam internamente e depois negam a condição. Então, A maior ou igual a 2, verdade. Nega essa condição, fica falso, né? Porque você faz uma negativa. B menor que 6, verdade. Nega, falso. Então, ele não vai entrar nessa condição ali, né? Se a gente for olhar. Porque a gente está negando as condições, né? Por mais que dentro esteja true, fica falso com o not. Agora, se A fosse 1, vamos supor, A fosse 1, a condição seria false, né? A não é maior ou igual a 2. Então, se é false, mas aí eu nego o false. Fica true. Tabela lógica da verdade. É importante vocês lembrarem disso, tá? Façam esse exercício aí. Coloquem o resultado de cada condição para vocês avaliarem. Então, por exemplo, vou colocar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Se não A maior ou igual a 2. Vou pegar essa primeira equação ali que ele colocou, ok? E aí você vai internamente substituindo. Se não o A é 3, né? Então eu estou substituindo os valores das variáveis, ok? Se não, ó, ficou true, né? Entendeu? E aí eu nego. Se não true, false. Entendeu aqui? Então eu neguei o true, ele ficou false. Se false, né? Lembrando que a condição se só entra se for verdadeiro. Então nessa primeira parte ali ficou falso, né? Agora vamos fazer a segunda parte. Não B menor que 6. Então a gente tem essa segunda parte assim, não é? B é menor que 6? Sim, né? Então eu tenho não true. Não true fica false. Então o resultado disso aqui é se false ou false. Então o resultado é esse. Se false ou false, então faça tal coisa. Mas, como é falso ambas as condições, eu não entro na condicional do if, ok? Fim C. E aí embaixo tem a pegadinha ali, ó. X recebe x mais 2. Vamos olhar lá. Qual que é o valor de x? X é igual a 1. 1 mais 2 é igual a 3. Então, a gente tem nesse primeiro momento 1 que sai com 24, o 2 que sai com 3. Né? A gente for olhar as condições aqui, 24, 3, 0. Que é a resposta, 24, 0, 0. Vamos ver se tem alguma. 24, 6, 0. 24, 4, 0. 24, 4, 11. Então, se a gente for já por eliminação, né? A primeira resposta é essa aqui. Não precisa nem fazer a terceira. Façam essa terceira aí e depois comentem aí qual que foi o resultado, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro exercício que a gente tem de teste de mesa. Aqui a gente tem a resposta, tá? Foi exatamente o que a gente fez, né? Depois tentem fazer a alternativa 3 e bater com a resposta, tá? Isso é muito importante para vocês. Então, bora lá. A aplicação do teste de mesa permite
nos permite validar o algoritmo desenvolvido. E conforme os erros que vão se apresentando, podemos corrigir e testar novamente, com novos valores. Considerando o conceito e as características do teste de mesa, assim como os tipos de erro de sintaxe e semântica encontrados nos algoritmos, analise as sentenças a seguir. O tem por objetivo verificar a corretude do algoritmo. 2. O erro de representa erro descrito em comandos. O erro de pode exibir comportamento inadequado. O erro de impede execução. E o erro de representa erros lógicos. Tá? Vamos lá. Vamos lembrar do que o teste de mesa faz. Né? O teste de mesa, o que a gente consegue com o teste de mesa que a gente acabou de fazer? A gente consegue validar se o que o algoritmo está fazendo, qual que é o resultado dele, ok? Com isso, a gente consegue o quê? Compreender se o algoritmo está fazendo resultados corretos ou errados. Por quê? A gente tem cenários que a gente tem que validar, que tem que ser executados, né? Diante disso, quando a gente analisa ali a primeira alternativa, a gente sabe que o teste de mesa tem esse objetivo, verificar a corretude do algoritmo, ok? A segunda, então, primeiro ali, o teste de mesa tem por objetivo verificar a corretude do algoritmo, ok? O erro de representa erro de escrita em comando, tá? Isso aqui é muito importante vocês terem essa noção do que seria a sintaxe. Provavelmente vocês vão ouvir em determinado momento sobre a sintaxe do comando, sintaxe do código, né? A sintaxe basicamente é um exemplo, né? Vocês escrevem uma redação em português. A sintaxe é exatamente a redação ali que vocês escreveram, a língua portuguesa, se ela está correta ou não. Então, por exemplo, o uso inadequado de uma vírgula, ou uma acentuação, ou um ponto, né? Pode prejudicar o seu entendimento do texto. Concordam? Se não tiver colocado corretamente. Até mesmo a escrita de alguma palavra também pode, né? Isso a gente chama de sintaxe. Em algoritmos é a mesma coisa. A sintaxe basicamente nos auxilia justamente nisso. Tá? Você ver os comandos que você escreveu ali e corroboram também para você entender os erros de escrita dos comandos. Então, se a gente tem uma sintaxe errada, eu tenho os comandos errados. Por exemplo, eu coloquei um ou no lugar errado, um and no lugar errado. Isso são erros de sintaxe. Você escreveu errado. Pensa na redação. Você colocou uma pontuação errada, uma vírgula errada. A sintaxe representa esses erros. Então, a 2 é justamente isso. Quando a gente avalia aqui a 3, os comportamentos inadequados é a semântica. Se a gente for olhar aqui no Google semântica significado, vocês vão entender um pouco melhor. Qual que é o significado de semântica? Né? Sentido das palavras e interpretação das sentenças e dos enunciados. Então, a sintaxe é o que você escreve e a semântica é como você interpreta aquilo, né? Então, quando você faz a sintaxe errada, você tem, semanticamente o programa ele fica incorreto. Então, o comportamento fica errado, os lugares que ele acessa é errado. Isso é a semântica. Então, aqui é teste de mesa, sintaxe, semântica. 4. O que vai impedir a execução? É a sintaxe. Vocês vão ver várias e várias vezes erro de sintaxe incorreto, isso e aquilo, no que vocês fizerem. Por quê? A sintaxe é o que impede a execução do algoritmo. Se a sintaxe está errada, o código não vai compilar. Se a sintaxe está correta, o código compila. Mas se a semântica está correta, o seu código vai compilar mesmo assim e vocês só vão entender o que aconteceu depois quando vocês rodarem o algoritmo.
né? Então, a semântica representa erro lógico e a sintaxe impede a execução do algoritmo. Então, consequentemente, as alternativas corretas aqui é a B. Teste mesmo, sintaxe semântica. Então, o erro de sintaxe representa erro de comando e pode impedir, e o de semântica é erro lógico, ok? Então, esse aqui é o que a gente chama de sintaxe e semântica. Vamos observar este fluxograma, ok? Início, lê valor, taxa, mês, dia, taxa, mês, taxa, dia, taxa, mês, dia por 100, por 30, valor do juro, valor, vezes taxa, vezes dias, escrever valor da parcela. Então, ele está pedindo para a gente fazer um teste de mesa, isso aqui. Então, vamos fazer aqui um teste de mesa, ok? Bastante interessante esse algoritmo, tá? Pelo que a gente vê, ele faz um cálculo de juros. Então, vamos ler valor, taxa, mês e dias, e taxa, dias. Então, eu vou ler valor inicial vai ser 2.500, taxa mês 22%, dias 12, a taxa dia vai ser a taxa do mês dividido por 100, dividido por 30. Então, a taxa mês 22. 22 dividido por 100, dividido por 30, que a gente vai ter a taxa por dia. Isso aí vai dar aproximadamente quantos aqui? Vamos fazer. 22 dividido por 100, dividido por 30. 0,00773. Ok? Valor juro vai ser o quê? Valor vezes taxa dia vezes dias. Valor juro vai ser o quê? Valor juro, valor, que é 2.500, vezes taxa dia, que é 0,0073, vezes dias, 12. Então, vai ser isso vezes 2.500 vezes 12, 220. Ok? E o total vai ser valor de juros mais valor. Então, é 2.500 mais 220, que dá 2.720, ok? O valor do juro vai ser 220, ok? Então, o valor do juro em reais 220, o valor da parcela 2.720. Então, aqui é a resposta, né, que a gente acabou de calcular. 2.720 é correta. Ok, gente? É isso. Bem simples, tá? Não é complicar, não. Dado o seguinte algoritmo, IMA real, LIAM, realize o teste de mesa, identifique quais valores são escritos como saída para a variável AI, sendo lido 12 para a variável M. M é 12. Então, vamos lá. M é 12, então a gente tem M 12. Se M é diferente de zero e A. Isso aqui que eu não entendi, né? Essa coisinha aqui. Mas ele está fazendo divisão. Se M é diferente de zero, então a gente tem que dividir aqui. M é 12 dividido por 5. Então o I é 2,4. E o A é
12 dividido por 12. 1. Ok, gente? Agora a gente tem que dividir. Mod é módulo, tá? Então ele está falando aqui 12 módulo de 10 de 12 módulo de 2 é igual a 6. Tem que fazer, vamos fazer aqui. 12, o resto é divisão de 12 para 2, 6. O resto de divisão é zero, tá? É maior ou igual a 6, não. Se 12 é menor, então i é igual a i menos 1. Então, 1,4. A é 1 e 1,4. Não, A é igual a 1 e I igual a 1. Isso mesmo, A é igual a 1 e I igual a 1. Por quê? Isso aqui é uma coisinha que vocês têm que se ligar. O I, ele é inteiro e não é real. Ok, gente? Então, esse cálculo que eu fiz aqui, olha, de que dá 2,4, né, que é 12 dividido por 5, na verdade, como ele é inteiro, fica 2, porque é inteiro, não decimal. Então, I é 2, ok, gente? Então, é 2 menos 1 é igual a 1, beleza? Então, 2 menos 1 é igual a 1, então A é 1 e I é igual a 1. Isso mesmo, tá vendo, gente? Ok? Ele é um inteiro. Vocês têm que se atentar a isso aí também, né? E algoritmo teste. Vamos lá. Opa. Aqui. Dado o algoritmo, analisa a construção do teste mesmo particular da área de um dado. Digite o lado do quadrado. Nossa, são valores reais, ok? L. Beleza, execução da linha 5 vai apresentar isso, tá? Depois ele vai ler o I4, isso mesmo. Depois ele calcula a área, 4 vezes 4. Por fim, na linha 8 dá a saída 16. Então, a alternativa 1 está correta, tá? A alternativa 2, digite o lado do quadrado na linha 5, correto. Depois ele lê o L, o I, né? O I. É um L, na verdade, né, gente? É lado vezes lado. Então, ele lê o I, ele lê o L. Depois ele faz a multiplicação, né? 4 vezes 4, 16. Diferente desse daqui, gente, ele não ficou repetindo aqui. Mas não está errado. Está correto, tá, gente? Mesmo comportamento, tá exatamente igual. A diferença é que ele quis repetir. E não está errado, tá, gente? Você pode fazer um ou outro. Você pode ficar repetindo aqui. Por quê? O valor não mudou, mas a execução das linhas está acontecendo, né? Então, o valor está se permanecendo o mesmo. E a alternativa 3. E é 4, área 16. Isso aqui também está correto, gente. Diferente desse aqui, ele faz a execução no número da linha. Esse aqui só faz o teste de mesa, e como é a forma que eu faço normalmente, da alteração dos valores. Então, eu vou lendo o código com dados a alteração dos valores e eu atualizo meu teste de mesa. Estou bem, está correto. Então, a alternativa todas estão corretas. Tá, gente? Pessoal, essa aqui é a primeira parte da revisão. Vou gravar uma segunda parte do vídeo e logo mais volto para vocês. Muito obrigado.